Pedro Parente pede demissão da Petrobras, pressionado por crise dos caminhoneiros. Ações da estatal caem mais de 14% após a demissão do executivo. Presidente Michel Temer anuncia Ivan Monteiro como o presidente da Petrobras. A solidariedade é usada para enfrentar a falta de combustível dos moradores de um condomínio em São Paulo. Novas regras do cartão de crédito começam a valer nesta sexta-feira. Mariano Rajoy é destituído e Pedro Sánchez é o novo premier da Espanha. Um mês após desabamento de prédio em São Paulo, dezenas de famílias ainda dormem em barracas no Paissandu. Renato Augusto e Douglas Costa estão fora do amistoso de domingo em Liverpool contra a Croácia. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Pedro Parente não resistiu à pressão e pediu demissão da presidência da Petrobras. Foram 2 anos à frente da estatal. De unanimidade no mercado, virou alvo de muitas críticas e até mesmo de políticos aliados ao governo. O mercado financeiro não reagiu bem, as ações da petrolífera despencaram. O sucessor do executivo foi definido pelo presidente Michel Temer. Quando assumiu o cargo em 2016, Pedro Parente comemorou o fato de que não teria pressão política para nomear a diretoria da empresa. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Foram 2 anos em lua de mel com o governo, mas essa pressão veio à tona e com muita força. Pedro Parente apresentou pedido de demissão em caráter irrevogável durante encontro com o presidente Temer. Ele explicou que a greve dos caminhoneiros e as consequências da paralisação colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento, mas defendeu o modelo de preços adotado pela companhia. O executivo ainda destacou que, diante desse contexto, a presença dele na Petrobras deixou de ser positiva. Além da greve dos caminhoneiros, Parente enfrentou nos últimos dias uma paralisação de petroleiros. A renúncia dele era uma das reivindicações da classe e foi comemorada pela federação que representa a categoria. As manifestações dos caminhoneiros, dos verdadeiros caminhoneiros e dos petroleiros, conseguiu desnudar a fama de bom gestor do Pedro Parente. Ele foi causador do 2º apagão no nosso país, que prejudicou imensamente a população brasileira, a sua política entreguista, a sua política de só olhar o mercado financeiro. A demissão do executivo também foi comemorada por outros setores políticos. Pedro Parente acaba de anunciar seu pedido de demissão da Petrobras. Já vai tarde. Eu espero que essa saída signifique a mudança na política da Petrobras. A Petrobras voltar a olhar para o Brasil, para o crescimento econômico, para a geração de empregos. Porque com Temer e Pedro Parente, a Petrobras virou um instrumento a serviço do capital financeiro, de quem tem ação na Bolsa de Valores de Nova York. Eles só pensavam nisso o tempo inteiro. Como passar lucro para esse pessoal. Não basta demitir o seu Pedro Parente. É preciso exigir que a política de preços que ele impôs seja trocada. E ela não pode ser trocada por nada de demagogia. Apenas o seguinte: hoje eles estão transferindo o preço do barril de petróleo da especulação estrangeira para dentro do Brasil, quando o custo da Petrobras é muitas vezes menor do que o custo do petróleo lá fora. Durante coletiva, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Carlos Marum, da Secretaria de Governo, se recusaram a comentar a demissão do executivo. Eles foram pressionados, mas disseram que o assunto estava restrito à presidência da República. É um tema que está sendo tratado pela presidência da República. Nós não temos, neste momento, nós não temos poder, não temos autoridade para tratar de algo que está sendo tratado rigorosamente pela presidência da República. A política de preços da estatal, considerando as cotações do mercado internacional com ajustes diários,
foi muito contestada, principalmente nas últimas 2 semanas por políticos de vários partidos e até mesmo da base aliada do governo. O grande problema é o senhor Pedro Parente e a política de reajustamento de preços que interessa tão somente aos acionistas da Petrobras, bem como o fato de não refinar o petróleo aqui no Brasil e importar diesel e gasolina dos Estados Unidos. Esse é o grande problema. Nós somos produtores de petróleo, nós somos autossuficientes em petróleo e nós precisamos sim ter preços condizentes com a produção que temos. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, braço direito do presidente Temer, também pressionou por mudanças na política da estatal e revelou no plenário da Câmara que o governo estava estudando uma alternativa para o tema. É indispensável que nós usemos todo o aparato técnico para que nós possamos criar um colchão que permita mitigar essa volatilidade. Isso dará segurança ao processo de composição de preço, preservará a integridade da Petrobras como empresa e dará previsibilidade ao contribuinte. Ainda assim, o ministro negou ter interferido na política da estatal. Pedro Parente, considerado um dos maiores executivos do país, ficou à frente da petroleira por exatos 2 anos. Sob seu comando, a Petrobras voltou a operar no azul após 4 anos no vermelho. No primeiro trimestre do ano, a companhia registrou lucro líquido de quase 7 bilhões de reais, o melhor resultado dos últimos 5 anos. A saída dele do comando da maior estatal do país teve efeito devastador no valor das ações. Durante todo o dia, os papéis oscilaram e chegaram a cair 21%. Já no fim do pregão, as ações amargaram uma queda de quase 15%. Depois de deixar a Petrobras, Pedro Parente pode ser o novo presidente executivo da gigante de alimentos BRF. Parente assumiu recentemente o comando do Conselho de Administração da empresa, no lugar do empresário Abílio Diniz. Diante da pressão política e do mercado financeiro, o governo agiu rápido e já anunciou o novo presidente da Petrobras. Michel Temer fez um pronunciamento e confirmou Ivan Monteiro como novo executivo-chefe da estatal e destacou que não haverá interferência na política de preços. Temer fez um pronunciamento no Palácio do Planalto após Ivan Monteiro aceitar o convite de assumir o comando da Petrobras. Pouco antes da manifestação do governo, o Conselho de Administração havia escolhido Monteiro como presidente interino. Escolhido hoje como interino, Ivan Monteiro, que é diretor da Petrobras, será recomendado ao Conselho de Administração para ser efetivado na presidência da Petrobras. Eu aproveito para reafirmar que meu governo mantém o compromisso com a recuperação e a saúde financeira da companhia, como fizemos nesses 2 anos. Temer também destacou que o governo não vai interferir na política de preços da estatal, medida que teria provocado o pedido de demissão de Pedro Parente. Que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. Ivan Monteiro, naturalmente, é a garantia de que esse rumo permanece inalterado. Ivan Monteiro é engenheiro e fez carreira no mercado financeiro. Foi vice-presidente de finanças do Banco do Brasil e em 2015 aceitou o convite do então presidente da Petrobras, Aldemir Bendit, para assumir a diretoria executiva da área financeira e de relacionamento com investidores da petroleira. Monteiro tem bom trânsito no mercado e foi responsável pelo programa de desinvestimentos da Petrobras, que tem meta de vender 21 bilhões em ativos até o fim deste ano. O maior desafio dele será acalmar setores do governo e evitar interferência política nas decisões da companhia. O ex-presidente da Petrobras não é Aldemir Bendit, mas sim Aldemir Bendini. A demissão do presidente da Petrobras teve forte impacto no valor de mercado da estatal. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia.
Em apenas um dia, a Petrobras perdeu o equivalente a 55 bilhões de reais. O valor equivale à desvalorização das ações da companhia. Em 8 pregões, o prejuízo foi de 126 bilhões. Agora, a maior estatal brasileira amarga o posto de 4ª maior empresa da Bolsa de Valores de São Paulo. Há 2 semanas, a petrolífera havia retomado a primeira posição, mas com a greve dos caminhoneiros e a pressão por mudanças na política de preços, as ações da estatal foram se diluindo. O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, diz que o governo está monitorando os rumores de uma nova greve dos caminhoneiros. Segundo o político, os órgãos de inteligência foram acionados para identificar a origem dos boatos que estão divulgados em redes sociais. O país ainda calcula os prejuízos da última paralisação encerrada nesta semana. E mais uma greve pode representar um desastre para muitos setores da economia nacional. O reajuste do programa Bolsa Família vai custar 684 milhões de reais para os cofres públicos apenas em 2018. Apesar de anunciado pelo governo, o Ministério do Desenvolvimento Social alertou que precisa de recursos para garantir o aumento que ainda tem que passar pelo Congresso Nacional. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, o benefício médio passará de R$ 177 reais para R$ 187, uma alta de 5,6%. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,8% e encerrou o dia cotada a R$ 3,767 na venda. A partir de hoje, a regra de pagamento mínimo de 15% da fatura do cartão de crédito será extinta. Mas os juros e encargos continuam. Veja dicas para fazer o melhor uso do seu cartão. Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de 2 taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. Se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, né, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, ele está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença, mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar um mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão de crédito é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar o valor menor da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente eu utilizo da estratégia de fazer o cálculo, né, e pagar sempre 50% do total da fatura. Foi só uns 2 meses que eu experimentei fazer essa estratégia. Assim, eu gostei porque, né, uma coisa que eu não consegui pagar nesse mês, aí no mês posterior eles não colocaram juros altos para mim. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por 1 mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito. Essa regra está mantida. O planejamento do uso do cartão de crédito é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. Esse consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar as contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se: posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro. Então, você também pode usar o cartão. E qual é a finalidade de usar o cartão? Qual a vantagem de usar o cartão de crédito? Única e exclusivamente pelos pontos, porque você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Agora, se as pessoas pensam ao contrário, não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro, então eu vou usar o cartão, o que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então ele está fazendo uma grande bobagem.
Passado um mês do desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, dezenas de famílias ainda estão desalojadas e dormindo em barracas improvisadas no Largo do Paissandu. Nesta semana, o edifício vizinho ao que pegou fogo foi liberado pela Prefeitura. Veja na reportagem de Anali Lima. Há um mês, São Paulo acordava estarrecida com a notícia do desabamento de um edifício no centro da capital. Era o Wilton Paes de Almeida, com 26 andares e que abrigava dezenas de famílias de sem-teto. A queda do prédio, que pertencia à União, aconteceu após a construção ser tomada por um incêndio que teve início no 5º andar, provocado por um curto-circuito. Na tragédia, 7 pessoas que moravam no edifício morreram. 2 seguem desaparecidas. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por vítimas nos destroços no dia 13 de maio. Durante o período, 1.700 homens da corporação trabalharam sem parar 24 horas por dia. As investigações e a busca por responsáveis seguem pelo 3º Distrito Policial. 34 pessoas foram ouvidas. O delegado responsável encaminhará o inquérito à Justiça com pedido de prazo para continuar as investigações. Com o desabamento, muitas pessoas perderam tudo que tinham. Segundo a Prefeitura da cidade de São Paulo, 455 pessoas ficaram desalojadas. Desde que o edifício Wilton Paes de Almeida pegou fogo há 30 dias, pouca coisa mudou. Dezenas de famílias continuam acampadas aqui no Largo do Paissandu. Elas reclamam do descaso do poder público e também da falta de doações. Só promessa. E a gente não vive de promessa, a gente vive de realidade, porque a gente faz um mês hoje que a gente está na luta e até agora nada resolvido. Era para todo mundo agora, quarta-feira passada, receber cadê? E aí, ninguém ligou, ninguém está recebendo. E outra, auxílio aluguel, não é nem para receber também. Por que auxílio aluguel? Auxílio aluguel, primeiro mês é 1.200, segundo mês em diante é 400. Quem vive aqui dentro no centro de São Paulo com R$400 no aluguel? O que eles estão falando aí, que tem gente aqui atraída por doação, é mentira. Que todo mundo está precisando aqui de moradia, não de certas coisas que estão falando. De acordo com a Prefeitura, 144 famílias receberam auxílio moradia, constituído de uma parcela de R$ 1.200 no primeiro mês e outras 11 de R$ 400. Quem está no acampamento reclama da falta de banheiros químicos. Eles deviam ter sido instalados de acordo com uma decisão da Justiça Federal do dia 23 de maio, mas não foram colocados até agora. A Prefeitura justificou que os banheiros ficaram presos em um dos bloqueios durante a greve dos caminhoneiros da última semana e não deu prazo para instalação. Para a reportagem do HIT Notícias, a Prefeitura Regional da Sé, por meio de nota, informou que foram desinterditados imóveis localizados no Largo do Paissandu, entre eles o edifício Caracu. A nota ainda diz que a regional aguarda a orientação da União sobre a destinação das mais de 220 mil toneladas de material retirada dos escombros. Mesmo com a desinterdição, o comércio na região parece que vai demorar a voltar à normalidade. A primeira semana que aconteceu, nós tivemos uma queda de mais de 50%. Tanto que nós temos muitos clientes na região, mas só que como estava cercada a área, eles não podiam vir para cá. Normalizar está começando agora. Depois de uns 20 dias que começaram a vir os clientes, tanto que alguns não queriam devido ao pessoal que está ali na frente, alguns ficam com receio até normalizar. Eu acredito que vai mais uns 10 dias, até, que é o prazo que deram para eles saírem daí. E veja a seguir, exportação brasileira cai 36% por causa da greve dos caminhoneiros. E ainda, Pedro Sánchez se torna o novo presidente do governo espanhol. A paralisação dos caminhoneiros acabou no Porto de Santos, no litoral paulista. A categoria decidiu encerrar a greve na noite de ontem. A situação voltou ao normal no principal porto do país. Já a Polícia Rodoviária Federal afirmou que não há mais pontos de aglomeração de caminhoneiros nas rodovias. E o Ministério da Indústria e Comércio Exterior informou hoje que as exportações brasileiras caíram 36% nas 2 últimas semanas de maio, em razão da greve dos caminhoneiros.
No início da manhã de quinta-feira, 1.500 militares da Marinha, Exército e da Força Aérea, com apoio da Polícia Militar de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal, chegaram ao local com veículos blindados para fazer a garantia da entrada e saída dos caminhões que ainda estavam dentro dos terminais. Já de noite, a categoria decidiu encerrar a greve após a assembleia. A decisão ocorreu horas depois do comando da Operação Caiçara, como foi batizada a ocupação dos principais acessos ao cais pelas Forças Armadas, ter anunciado que a ação seria mantida por tempo ainda a ser determinado. Representantes de 3 associações de caminhoneiros autônomos saíram da capital paulista após audiência com o governador Márcio França, do PSB, e se encontraram com o grupo reunido em Santos. Eles falaram com os grevistas sobre alguns benefícios que conquistaram com o governador. E após conversa com os manifestantes, foi decretado o fim da greve e o retorno ao trabalho a partir das 0h desta sexta. Entre os pontos acordados entre França e os representantes da categoria está o parcelamento do IPVA e a garantia da criação de ao menos 6 novos pontos de parada para os caminhoneiros nas rodovias, nas quais eles teriam a disponibilidade de diesel entre 10% e 15% mais barato. A greve nacional dos caminhoneiros deixou o fluxo de caminhões completamente parado no porto por 11 dias. E a estimativa é que o prejuízo seja de mais de 370 milhões de reais. Segundo o Sindicato das Agências de Navegação Marítima, levará cerca de 10 dias para que o fluxo no Porto de Santos volte ao normal. Nesse primeiro momento, os caminhões têm que retirar os contêineres vazios para abastecerem novamente com as mercadorias. Outra preocupação é com a quantidade de navios atracados no Cais Santista, esperando carga para seguir em viagem. Segundo informações das autoridades portuárias, nos últimos dias, entre 60 e 70 navios estavam fundeados na Barra, quando o normal é cerca de 30 navios. O Núcleo de Emergências Ambientais do IBAMA, em São Paulo, monitora a Barra de Santos, onde os navios aguardam para entrar no porto desde o início da greve. O Gabinete da Crise, instalado pelo governo federal para acompanhar a greve dos caminhões, se reuniu novamente nesta sexta-feira no Planalto para avaliar o fim do movimento. Depois da reunião, eles falaram sobre o tema. Agradecer aos caminhoneiros autônomos, às empresas de transportadoras que se colocaram conosco também nesse propósito de normalizarmos o abastecimento nacional. Reconhecer que tivemos de parte de todos uma cota de sacrifício, de compreensão com o momento dificílimo pelo qual o Brasil passou, está passando, agora já perfeitamente distensionado, repito, caminhando celeremente rumo à normalidade. De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, nas 3 primeiras semanas de maio, a média diária de exportações foi de 1,06 bilhão de dólares por dia útil. E a partir do dia 21, quando a paralisação começou, as exportações caíram para a média diária de 678 milhões de dólares por dia útil. Mesmo assim, a balança comercial de maio registrou superávit de 5,9 bilhões de dólares em maio, segundo o Ministério. Já no Ministério das Minas e Energia, foi realizada uma reunião com o ministro Moreira Franco e representantes de distribuidoras de combustíveis e de postos de combustíveis. Eles discutiram os termos do acordo que pôs fim à greve dos caminhoneiros. Se comprometeram a repassar o desconto para o consumidor final na bomba. A Petrobras já começou o dia faturando com um desconto de 46 centavos. A expectativa é que isso aconteça ao longo da próxima semana. Logicamente depende do lugar. Onde você recebe por navio, os estoques são maiores, depende um pouco mais para você consumir. Em locais de grande consumo como São Paulo, Rio de Janeiro, isso acontece de uma forma mais veloz. Nesta sexta-feira é publicada uma edição do Diário Oficial da União, uma portaria do Ministério da Justiça com as regras para a fiscalização dos preços nos postos. As punições para os postos que não repassarem o desconto ao consumidor estarão sujeitos a punições que vão de multa à interdição. A solidariedade foi um jeito encontrado por moradores de um condomínio de Embu das Artes, na Grande São Paulo, para enfrentar falta de combustíveis.
Eles se uniram por meio da tecnologia para compartilhar caronas, produtos e serviços. Os limões que o Daniel está colhendo no quintal da casa dele vão ser trocados por laranjas da vizinha Patrícia. A ideia surgiu dele mesmo e já contagiou quase todos que moram por lá. O Daniel, nosso vizinho, ele quem criou um grupo. Na verdade, nós já tínhamos um grupo de protetores de animais aqui dentro, é um grupo bem pequeno. E ele teve essa ideia de criar esse grupo para as pessoas se ajudarem. Aqui é um condomínio muito grande, é um condomínio de aproximadamente mais de 300 casas. E que a gente mora aqui há muitos anos e a gente mal conhece os vizinhos. A Neuza foi uma das primeiras a ajudar. Na falta de combustíveis nos postos, usou o carro para dar carona a uma vizinha que também precisava ir ao mercado. E fizemos amizade, o que é importante, né? Conheci um pouquinho mais dela, ela conheceu um pouquinho mais de mim. A Patrícia também fez novas amizades. Isso sem falar na ajuda que recebeu dos vizinhos por conta da gasolina do carro que tinha acabado. Inclusive, em São Paulo, minha mãe ficou sem carro. Meu marido precisou pegar o carro dela e deixou o dela lá. E meu cachorro passou muito mal, o cachorro dela. A ponto de ter que correr e táxi não leva, ninguém leva um cachorro dentro do carro. Um vizinho que mal ela conhece falou, a chave do meu carro está lá, o tanque está cheio. Vai lá, pega meu carro e leva seu cachorro para o veterinário. O condomínio tem mais de 400 casas. O grupo no WhatsApp alcançou mais de 200 moradores em menos de 24 horas. Mas o que chama atenção não é esse rápido crescimento, e sim a união e a participação dos moradores graças à tecnologia. A gente mora há muito tempo aqui, a gente se encontra na rua, mas muitas pessoas não se conhecem, algumas nem se cumprimentam. E com essa iniciativa parece que despertou um sentimento assim de solidariedade, de estamos juntos, vamos nos ajudar. E as pessoas encamparam rapidamente isso. Lembra dos limões que ele colheu no início da reportagem? Chegou a hora de trocar pelas laranjas. Uma corrente do bem que gera economia e o prazer de morar numa boa vizinhança. Por que não aproveitar? Eu saio sozinha no meu carro, tenho espaço para mais 4 pessoas, vou ao supermercado que talvez tenha, e já aconteceu de encontrar pessoas do condomínio no mesmo supermercado. Por que não aproveitar? É o momento de um bom papo, né? De você conseguir colocar a conversa em ordem, conhecer um pouco mais as pessoas, as necessidades delas e contribuir, né? E fazer e praticar a solidariedade mesmo, né? Que está tão em falta ultimamente, né? Principalmente porque o filho saiu do videogame e está na rua, foi jogar futebol, conhecer novos amigos. Os Estados Unidos vetaram hoje o projeto de resolução apresentado na ONU por países árabes que pedia a adoção de medidas para proteger os palestinos que reivindicam seu direito de retornar a Israel. A ação teve o apoio de 10 países membros do Conselho de Segurança. China, França e Rússia estiveram entre os 10 países do Conselho de Segurança que apoiaram a iniciativa apresentada pelo Kuwait em nome de um grupo de países árabes. 4 membros se abstiveram. Um projeto de resolução requer 9 votos a favor para ser aprovado no Conselho formado por 15 países e não pode ser vetado por nenhum dos 5 membros permanentes: China, França, Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos. O Kuwait apresentou o projeto há 2 semanas, inicialmente pedindo uma missão de proteção internacional para os palestinos, à medida que os protestos se tornavam mais violentos na fronteira entre Israel e Gaza. Ao menos 123 palestinos foram mortos pelo exército de Israel nos distúrbios iniciados desde o final de março. Nenhum israelense foi morto. O presidente espanhol afastou o chefe de governo Mariano Rajoy depois de um escândalo de corrupção que envolve o partido dele. No lugar assume Pedro Sánchez, que é da oposição. O parlamento aprovou o afastamento de Rajoy em uma votação apertada. Assim, o líder, que é do Partido Popular, se tornou o primeiro chefe de governo do país a ser derrubado desde a redemocratização da Espanha em 1975. O partido de Rajoy foi condenado pela Audiência Nacional da Espanha por envolvimento em um esquema de corrupção que envolvia subornos a funcionários da sigla em troca de licitações públicas em vários municípios. Agora, o novo chefe de governo é o opositor Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol. Apesar de subir ao poder, Pedro Sánchez deve ter um futuro difícil no cargo, já que ele obteve uma maioria que pode se desfazer rapidamente.
O socialista Pedro Sánchez tornou-se o novo presidente do governo espanhol nesta sexta-feira. O ex-professor de economia de 46 anos conseguiu apoio para aprovar uma moção de censura que tirou do poder o líder conservador Mariano Rajoy. Nascido em 29 de fevereiro de 1972 em Madrid, ele cresceu em uma família abastada. Amante da política desde jovem, foi vereador em Madrid entre 2004 e 2009, quando se tornou deputado e sua carreira decolou. Em 2014, se tornou o primeiro líder do PSOE a ser eleito pelos militantes, mas seu partido enfraquecido ficou atrás de Rajoy nas eleições de dezembro de 2015. Ele tentou formar um governo com os partidos emergentes Podemos e Ciudadanos, mas não teve sucesso. Na repetição das eleições de junho de 2016, o PSOE registrou seu pior resultado desde a restauração da democracia espanhola em 1977. Sánchez foi responsabilizado pelo fraco desempenho, mas voltou pela porta da frente em maio de 2017, quando os militantes o recolocaram à frente do partido. Seu novo papel não será fácil, ele não tem maioria e para a censura teve que concordar com a esquerda radical do Podemos, os separatistas catalães e os nacionalistas bascos. Uma maioria que prevê um governo instável e pode encurtar sua permanência no Palácio da Moncloa. E veja a seguir, é negado o recurso de Eduardo Cunha contra a condenação em segunda instância. E ainda, Donald Trump confirma o encontro com Kim Jong-un para este mês. O TRF4 negou hoje o recurso de embargos da defesa do ex-deputado Eduardo Cunha contra a condenação em segunda instância. Cunha foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas na Lava Jato. O desembargador Leandro Paulsen decidiu que não haverá julgamento. Eduardo Cunha está preso desde 2016 por decisão do juiz Sérgio Moro. O ex-deputado foi condenado em primeira instância a 15 anos e 4 meses de prisão e teve a pena reduzida. A acusação aponta para uma negociação de exploração de um campo de petróleo na República de Benin pela Petrobras. Cunha teria recebido $1,5 milhão como propina. A defesa contestava o fato do ex-deputado ter sido condenado por evasão de divisas por 2 vezes, tendo as penas somadas. Os advogados pediam que o crime fosse considerado único, conforme o voto do relator do processo, desembargador Gebran Neto, que foi vencido pelos demais no julgamento da apelação no TRF4. A defesa ainda pedia que fosse reconhecida a impossibilidade de aplicação da prova e alegou que assim foi o voto do desembargador Vitor Laus no julgamento do primeiro recurso de Eduardo Cunha. Desta forma, o réu seria absolvido por falta de provas. O juiz Sérgio Moro revogou o mandado de prisão do operador financeiro da Odebrecht, Bernardo Schiller Freiburgaus, um dos primeiros operadores da empreiteira a serem descobertos na Operação Lava Jato. Freiburgaus tem a ordem de prisão decretada desde 2015. Moro adiantou que a revogação é preventiva. Segundo o juiz, o limite da jurisdição brasileira seria o principal motivo. Freiburgaus possui dupla nacionalidade e mora na Suíça. Ele era considerado foragido e estava na lista de procurados da Interpol. Sérgio Moro também pediu na revogação a retirada do nome do operador da lista. Em março de 2017, o próprio juiz fez o mandado de prisão de Freiburgaus. A decisão foi tomada com base no pedido do Ministério Público Federal. Na época, o magistrado apontou para as autoridades suíças que os crimes cometidos pelo operador poderiam causar a prisão dele no país, mas nada aconteceu. Bernardo Schiller Freiburgaus foi acusado por intermediar o pagamento de propinas da Odebrecht para o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ele ainda teria realizado dezenas de operações de lavagem de dinheiro para Paulo Roberto e o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. O presidente americano Donald Trump disse hoje que seu encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un está novamente marcado para o dia 12 de junho em Singapura. O anúncio foi feito após conversas extraordinárias no Salão Oval com o enviado de Pyongyang, o general Kim Yong-chol. Trump apareceu após uma reunião de mais de 1 hora com Kim Yong-chol, general que enfrenta sanções americanas e é o braço direito de Kim, dizendo que a cúpula será realizada em Singapura no dia 12 de junho, como planejado originalmente.
It went very well. It's really a get to know you kind of a situation. Tudo correu muito bem, foi um momento para nos conhecermos. Mike Pompeo passou 2 dias fazendo isso. Vocês vão ter que viajar, porque vamos estar em Singapura no dia 12 de junho. E acho que será um processo. Eu nunca disse que seria uma reunião única. Acho que será um processo. Donald Trump disse ainda que não vai usar mais a expressão pressão máxima e que não vê motivos para aplicar novas sanções à Coreia do Norte, já que as conversas têm sido boas. A reunião desta sexta é uma nova demonstração da distensão entre os dois países, uma semana depois de Trump cancelar a cúpula, alegando uma aberta hostilidade norte-coreana, embora depois tenha voltado atrás. E veja a seguir, o ex-ministro Gilmar Mendes manda soltar o ex-presidente da FEComércio no Rio. E ainda a maior produção de satélites do mundo, que fica na Escócia. O ministro Gilmar Mendes determinou a liberação de Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Diniz foi preso na Operação Jabuti em 23 de fevereiro desse ano por ordem do juiz federal Marcelo Bretas. Orlando Diniz é suspeito de desviar recursos públicos no esquema criminoso envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Desde 15 de maio, Diniz é o 15º preso pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, a ser beneficiado por Gilmar Mendes. Gilmar determinou a soltura de Orlando Diniz e o cumprimento de algumas medidas, como não manter contato com os demais investigados por qualquer meio. O ministro proibiu ainda o réu de deixar o país. Mendes acrescentou que Diniz está afastado da FEComércio e que, por essas razões, não há motivo para a prisão preventiva. Os Correios informaram que desde o início da paralisação dos caminhoneiros, o volume de objetos entregues foi 50% menor em comparação com os dias normais de operação. A estatal atribui a redução por causa de bloqueios nas estradas ou devido à falta de combustível. Com isso, veículos não conseguiram chegar aos seus destinos. A empresa disse ainda que calcula os prejuízos financeiros. Os Correios estimam que serão necessários aproximadamente 15 dias após o término da greve para regularizar as operações e normalizar as entregas. Para reforçar as operações, a empresa já possui um plano de ações que atinge desde horas extras para os empregados até contratações de mão de obra temporária e de linhas extras para agilizar o escoamento da carga. A indústria espacial de Glasgow tem um grande potencial, mesmo que o produto seja pequeno. Fabricantes escoceses de satélites focam em aparelhos menores que custam menos para ir à órbita. Glasgow já foi o estaleiro do Império Britânico. A cidade fabricava 1/4 de todos os navios do mundo. Hoje, novos impérios se expandem no espaço sideral. E a maior cidade da Escócia continua na linha de frente do movimento. Aqui fica a maior produção de satélites do mundo, fora dos Estados Unidos. Mas as máquinas são muito menores do que um navio de cruzeiro. Pense em uma garrafa de uísque, você terá uma noção do tamanho do nosso satélite. Glasgow se especializa em CubeSats, pequenos dispositivos orbitais usados para GPS e previsão do tempo. A Spire Global e a Clyde Space fabricam mais ou menos um satélite por semana, e o sucesso inspira outras empresas. Aqui está o Unicorn One, o primeiro satélite que produzimos. Ele vai ser lançado no ano que vem no Unisat 7, que vai para o espaço em um foguete Soyuz. O preço do lançamento de um satélite é definido pelo peso, então faz sentido fabricar uma máquina menor. E pela primeira vez, dá para fazer coisas úteis com estes cubinhos. A tecnologia fica cada vez menor, por causa do desenvolvimento dos celulares, por exemplo. E a gente aplicou muito disso em um formato menor, de uma maneira útil. A indústria espacial emprega 20 mil pessoas e gera mais de €1 bilhão para a economia escocesa. Gastamos em torno de 20 milhões para construir essa instalação em Glasgow com engenheiros daqui mesmo. Este é o nosso maior escritório, onde fazemos todos os satélites. Contratamos muita gente daqui com talento para a fabricação de eletrônicos.
A Agência Espacial do Reino Unido quer triplicar a indústria até 2030. A meta pode estar longe, mas o sonho de conquistas de novos horizontes já é real. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.